Olá, como vocês estão? Dando continuidade à série especial sobre minhas viagens pela Europa, que começou lá em 18 de fevereiro, hoje vou mostrar para vocês como foram meus passeios por Copenhague, que é a capital da Dinamarca, onde morei por um ano entre 2018 e 2019. Vem comigo! Em fevereiro eu apresentei minhas viagens a Paris. Em março mostrei Londres e Roma. Em abril vocês viram Veneza. Em maio já foi a vez de Berlim. Em julho foi Atenas, em setembro foi Moscou e hoje, 15 de dezembro, é a vez de Copenhague. Por causa de um estágio, eu morei na Dinamarca por 12 meses, a 65 quilômetros da capital Copenhague, a apenas uma hora de trem. A cidade mistura história, arte, cultura e uma atmosfera alegre e vibrante, principalmente quando o país vive dias ensolarados. Vem conhecer mais sobre esse município que reserva experiências enriquecedoras e únicas aos seus visitantes. A primeira pergunta que o turista faz sobre Copenhague é: tem muito chocolate gostoso? Infelizmente digo que não tem nenhuma relação entre o nome da cidade com a loja de chocolates. Outra pergunta é: vale a pena conhecer? Eu digo que sim. Com uma população de mais de 1.200.000 habitantes, a cidade de Copenhague está localizada nas ilhas de Zelândia e Amager, na Dinamarca. A principal cidade do país é cheia de atrações que encantam seus visitantes. Além de locais turísticos que contam a história do país, a cidade também oferece uma gastronomia de primeira, com muitos bares e restaurantes agradáveis, além de museus, palácios e obras de arte. Além das construções e monumentos históricos surpreendentes, a cidade possui um dos níveis de qualidade de vida mais altos do mundo, o que torna um dos municípios mais felizes do mundo. Hoje em dia, ela é um dos mais importantes centros de negócios, mídia, cultura e ciência do país. Em 2008, a capital ficou na quarta posição entre as top 50 cidades europeias do futuro pela revista FDI Magazine. Além disso, a capital da Dinamarca foi considerada várias vezes como um dos municípios mais ecológicos do mundo. Antes de escolher o que fazer em Copenhague, nada melhor do que entender o clima da região para fazer uma viagem inesquecível. Por lá você encontrará um clima temperado com temperaturas médias anuais que ficam em torno de 6 graus, sendo que é possível chover praticamente todos os meses do ano. No verão, as temperaturas estão bem mais agradáveis, em torno de 12 e 22 graus, o que facilita o turismo. De uma forma geral, a Dinamarca tem um clima bem frio no decorrer do ano, principalmente no inverno, quando as temperaturas podem ficar entre -5 e 3 graus em média. No final da primavera e no início do outono você encontrará também um clima mais ameno, com temperaturas entre 1 e 17 graus. Para quem quer fazer turismo em Copenhague e ver neve, claro que o inverno que acontece entre os meses de dezembro e março é a temporada mais indicada, mas é bom frisar que para ver os flocos brancos caindo do céu dependerá das condições climáticas, ou seja, mesmo com temperaturas baixas, não dá para garantir que você verá neve no período que estiver na cidade. Essas fotos que estou mostrando não são em Copenhague, e sim onde eu morava, no interior do país. Bem legal, né? Fiz até boneco de neve com um amigo meu que é da Rússia. Gente, eu tô aqui no meio da neve, tá nevando muito, tá fazendo -3 graus, são 9 da manhã, eu acho. E eu quero fazer uma pergunta: aonde que tá a estrada? A cidade conta com muitas atrações turísticas interessantes. Para te ajudar nessa missão, separei os locais que eu fui e que não podem faltar no seu roteiro de viagem. Confira! Belíssimo e imponente, esse é o Castelo de Rosenborg, com mais de 400 anos de existência. O local já foi residência oficial dos reis da Dinamarca, mas hoje é um museu com obras de arte e tesouros da coroa dinamarquesa. O castelo é dividido em 3 pisos, onde você poderá contemplar quadros, esculturas e joias da coroa. A capital do país não é feita apenas de história. A cidade oferece ainda outras opções muito interessantes, como os Jardins de Tivoli, um enorme parque cheio de atrações. Ele é considerado um dos parques mais antigos do mundo, que ainda está em pleno funcionamento. Os Jardins de Tivoli têm montanha-russa, lagos, teatros, complexos para apresentações musicais, salas de concerto e muito mais. Inclusive, a criação da Disneylândia foi inspirada no parque.
Não deixe de conhecer a estátua da Pequena Sereia, que é um verdadeiro símbolo da cidade. O monumento foi inaugurado em 1913 em uma grande pedra que fica na baía da cidade. A Pequena Sereia representa a personagem do conto de Hans Christian Andersen. Nas suas andanças, conheça a Igreja de Mármore, construída em estilo barroco, com uma enorme cúpula em tom verde. Ela foi inspirada na Basílica de São Pedro, do Vaticano. A igreja é uma das mais frequentadas pelos dinamarqueses para rituais religiosos e casamentos. Cais de Nyhavn. Ele é um dos principais cartões postais construído no século XVII. O Cais de Nyhavn é famoso em razão das suas casinhas de 2 andares pintadas em diferentes cores, que estão instaladas à beira-mar. As casas coloridas têm restaurantes, bares e cafés. No passado, o cais era muito frequentado por marinheiros, sendo inclusive um local de prostituição. Hoje em dia, ele é uma das regiões mais populares entre moradores e turistas. Ao visitar a cidade, conheça a rua pedonal mais comprida do planeta, com mais de 1 quilômetro de extensão. Ela é chamada de Strøget, sendo composta por 5 ruas, que são elas: Imelsgade, Frederiksberggate, Nygate, Amarsetorv e Ostergate. E a última pergunta é: Copenhague é caro? Essa resposta dependerá no estilo de viagem que pretende ter por lá. Você pode escolher opções mais em conta e diminuir os seus gastos na hora de montar um roteiro de 3 dias ou mais. Por exemplo, ao invés de ficar em hotéis luxuosos, opte por pousadas mais baratas ou até hostels. Outra dica é usar transporte público e andar muito a pé para conhecer os locais turísticos. Você pode escolher restaurantes mais modestos ou fazer refeições no local onde ficará hospedado. Na hora de conhecer as atrações, escolha também aquelas que você não pagará nada para entrar. Tudo isso contribuirá para que a sua viagem seja bem mais barata. Então, antes de qualquer coisa, é preciso saber exatamente qual o estilo de viagem que você quer ter e assim definir os seus custos. Boa viagem! E aí, o que acharam de Copenhague? A capital dinamarquesa até pode não estar entre os destinos mais visitados da Europa, mas sem dúvida é um dos mais encantadores do continente. Vou ficando por aqui desejando um excelente final de ano, um Natal maravilhoso e boas festas a todos. Se cuidem, juízo e até 2022. Tchau!